Você está no Fabi Fonseca Conecta e hoje, além do cenário diferente, a entrevista também vai ser bem diferente. Estaremos entrevistando o patrocinado e o patrocinador. Então, sejam muito bem-vindos, Seba Malucelli e Vinícius Leone. Obrigado, Fabi. Um enorme prazer estar aqui com vocês dois. Muito feliz pelo convite. Vamos fazer um bate-papo bem legal. Fabi, também agradeço esse convite, fico lisonjeado em participar do teu podcast e muito feliz também de estar ao lado do Seba, que além de ser um grande amigo, eu sou fã número 1 dele. Então vamos lá, o Seba Malucelli, ele é piloto da Porsche Cup Brasil e também advogado. E o Vinícius Leone, ele é sócio-diretor da Marrove Equipamentos Automotivos. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Se vocês fossem um carro, qual carro que vocês seriam? Pô, eu acho que a minha resposta não pode ser outra, né? Eu ainda que estou na Porsche Cup, com certeza a Porsche sempre é aquele sonho de criança, é um carro que tem muita história, tem muita confiança nele, né? Então é uma máquina realmente fora de série, espetacular, então sou fã desde criancinha, é o Porsche. E você, Vini? Eu sou ferrarista, né? Eu sou apaixonado por Ferrari e para mim o grande ícone deles é a F40, então se eu pudesse escolher um carro seria uma F40. Sou muito fã da Porsche, carro fantástico, linha alemã muito melhor do que as italianas, carro realmente de pista, mas a minha escolha seria uma F40, porque para mim é o grande ícone aí dos carros que eu gosto. É um baita carro também, F40, pelo amor de Deus. Boa escolha, mandaram bem. Seba, me fala uma coisa, para quem não te conhece, quem é Seba Malucelli e como tudo começou? Bom, eu sou Sebastião Salomone Malucelli, mais conhecido aí nas pistas como Seba Malucelli. Também sou advogado, faço minhas atividades profissionais também na advocacia, trabalhando no ramo imobiliário, mas agora, claro que a gente tem focado bastante na parte de piloto, né, pilotando pela Porsche Cup Brasil. Estou na minha quarta temporada, colhendo bons resultados, um ótimo trabalho dentro das pistas e fora também. Né, eu tive uma história ali no começo no kart mesmo, um pouco mais velho do que normalmente o pessoal começa, né, quem realmente pilota em grandes categorias, né, quem realmente vive do automobilismo começa ali no kart com 6, 7, 8, vai até uns 10 anos. Né, eu comecei já um pouco mais tarde com uns 16, de uma forma mais ali como brincadeira, porém, né, indo bem ali num primeiro momento disputando com os amigos e aí crescendo, até chegar já num âmbito dentro do kart, né, mais profissional, disputando campeonatos aqui regionais em São Paulo mesmo, mas campeonatos com nível altíssimo, né, de pilotos que hoje em dia estão disputando aí das principais categorias do Brasil e até fora do Brasil. Só que aí chegou um momento que, né, eu também comecei muito cedo a trabalhar, né, também é uma história que eu dou muito valor, né, desde os 15 anos, até começando como office boy, e aí crescendo também nesse âmbito. E aí chegou no momento ali de faculdade, né, de direito, que também é uma coisa muito puxada, é uma coisa muito difícil também, e nesse paralelo com o kart ali, que eu já não estava dando conta das duas atividades, e aí eu tive que parar ali o kart nessa fase aí de faculdade, final de faculdade, para focar mais nessa parte do direito, da advocacia, do trabalho. E então fiquei bem sem nenhum contato com automobilismo, com kart. Na verdade, nunca tinha tido contato com automobilismo, sempre no kart. E aí foi quando, em 2022, eu ganhei um presente de ir lá na pista, assistir uma corrida, revi vários amigos que correram de kart comigo, foi ver a Porsche Cup, e aí vários falaram, poxa, você tinha que vir aqui na Porsche Cup, é uma categoria que tem tudo a ver com você ficou um tempão aí parado, mas de repente você pode passar aqui pelas divisões de acesso dela, né?
E aí a história tá aí, a gente vai falar um pouquinho mais, já estou no meu 4º ano aí, super feliz. Agora dando para conciliar as 2 atividades, né? Então, um pouquinho aí, essa é a história. Crescendo cada vez mais, né? Para quem não sabe, gente, eu sou assessora do Seba, na Porsche Cup Brasil. Então, eu sempre estou ali nos bastidores, tanto com o patrocinador, né, que é o Vini, quanto o Seba também. E Vini, e você? Quem é Vinícius antes e como chegou até aqui? Show. Essa é uma pergunta muito legal e eu falo que eu gosto muito de falar um pouquinho sobre a minha história. Então, meu nome é Vinícius Pepe Leone, eu falo que eu nasci empresário. Então, eu venho de uma família, meu pai sempre foi empresário, gostava muito desse segmento automotivo, que foi aonde realmente eu peguei essa veia, né, do empreendedorismo e também do segmento automotivo, que é um segmento que realmente me encanta muito, né? Então, o Vinícius Pepe Leone, ele é marido, tem 2 filhos, é empresário e que realmente eu sempre falo que eu gosto, que eu vim para a Terra por 2 grandes motivos. Uma, que meu sonho era ser pai, Que lindo. e o outro era fazer pessoas melhores. Legal. Então, eu acredito muito nisso. E aí, em 2018, numa situação necessária, eu acabei montando a Marrove com um sócio chamado Mário, que é um cara fantástico também, que gosta muito de carro e sempre me apoiou muito, e aí a gente criou a Marrove, né? Então, a minha história eu nasci numa empresa que já vendia equipamentos, desenvolvi essa empresa e aí eu pude ter todo o conhecimento para criar a Marrove, que é o que eu falo que é o que eu realmente gosto, equipamento, mecânica, carro, esse mercado ali que me encanta demais. O que é legal é que durante esses 7 anos eu consegui crescer outras empresas. Então, Fantástico. a gente criou um grupo, né, que é o grupo WMP, que tá já na 4ª geração, e a gente pôde trazer muito mais benefícios para esse mercado automotivo, né? Então, o Mário, junto com os outros sócios que eu tenho, né, o Thiago, o Alisson, o Renan, a Bruna, a gente criou, eu falo que é o ecossistema automotivo, que a gente consegue atender uma concessionária, uma oficina 100% e trazer toda essa qualidade do que a gente busca. E hoje eu estou aqui por 2 grandes motivos, né? Uma, porque o Bá é o Seba, né? Eu falo Bá porque a minha intimidade de irmão que eu tenho, o sonho dele era voltar a pilotar. E eu fui um cara que realmente acreditei muito e sempre incentivei o meu amigo. E aí ele me deu um grande presente, que foi colocar a nossa marca. Foi o primeiro patrocinador do Seba, né? Foi o cara que estava do lado dele. Exatamente. E realmente, assim, eu via nos olhos dele o brilho do que ele queria fazer. E para mim, estar do lado do meu melhor amigo, de um grande piloto, numa Porsche, era fantástico, né? Então eu falo que a presença da marca junto ao piloto, junto à competição, com a sua assessoria, com tudo isso, você cria uma identidade muito boa e uma credibilidade ao mercado, né? Então, eu sempre busco ser transparente, claro, e cheguei onde eu cheguei, e nossas empresas estão indo super bem porque a gente trabalha, a gente gosta do que faz e a gente tem realmente os bons parceiros que usam e vestem a nossa camisa. Parabéns, Vini. Vocês viram que, assim, estamos sempre ali nos bastidores, então tem muita resenha para contar, né? Tem muita história legal. Contar. Hoje, eu escuto muito sim, porém, já escutei muito não. Escuto ainda, mas hoje mais sim, né? E vocês, qual foi o não que realmente vocês escutaram, que vocês lembram que mudou a vida de vocês? De alguma forma. Pode ir primeiro você. Fabi, eu falo que a minha vida sempre foi muito desafiadora e eu pude conquistar muitas coisas através de nãos. Então, a minha mudança para a Marrove foi um não de família. Então, eu cresci numa empresa que eu tinha certeza que eu seria o sucessor, presidente, dono. E pós-falecimento do meu pai, eu ganhei um grande não. E aquilo me deixou muito triste naquele primeiro momento, porque eu nasci aquilo e eu tenho um sobrenome, né, linkado a isso. Mas eu já era pai, casado, tinha 2 filhos
E eu não podia desistir, eu não tinha escolha, eu tinha que seguir. E aí, né, de novo, falando do Mário, ele me esticou a mão no meu pior momento e falou assim, meu sonho é ter uma empresa automotiva. E eu falei, meu sonho é ter uma empresa automotiva. Isso. Tanto que a marca Marrovia é MA de Mário, VI de Vinícius. Então, o MA da Marrovia é Mário, VI de Vinícius, e a gente fez a criação. Então, aquele não, que para mim foi um não muito triste, eu falo que foi o melhor não que eu tive na minha vida. Porque realmente aquilo me fez o que eu sou hoje. Um bom pai, um bom marido, um bom amigo, uma pessoa que pode trazer benefícios para as pessoas que estão comigo. E eu sou muito grato, né? Nos piores momentos que eu passei, a pessoas como o Mário, como o Seba, como a minha família, né? A minha esposa que estava do meu lado falando assim, vai, porque você é capaz. Então, eu falo que foi o melhor não que eu tive na minha vida. Que incrível, Will. Eu acho que também, como o Vini falou, tem alguns nãos que, de repente, num primeiro momento, a gente Não entendemos. não entende, a gente não leva para numa boa, a gente fica chateado, fica bravo, mas depois a gente acaba vendo que as coisas na vida vão se encaixando e hoje eu acho que é da melhor forma, né? Então, muito voltado, né? Porque, de fato, o automobilismo é uma paixão minha desde sempre. Sempre fui apaixonado por corrida, por carro, por tudo nesse meio. E óbvio que ali eu tentei o máximo ali com o kart, virar de alguma forma, estar nesse meio, ser piloto de alguma categoria, de alguma coisa que me fizesse feliz. E num primeiro momento ali, né, uma pessoa que é muito importante na minha história, né, é meu avô materno, né, porque eu comecei a trabalhar de novinho por conta dele, com muito conselho dele, né, muita dica dele. Eu admiro muito ele na parte de negócio, de trabalho, óbvio, na parte de afeto, de carinho, como meu avô, não preciso nem dizer, né? Mas ali teve um momento mesmo que eu queria, assim, entrar, pilotar, dar um passo ali. Eu estava muito bem no kart, no que eu fazia, e era um pouco comum ali naqueles meus amigos, até pilotos na época, né? Você ia crescendo e você ia, né, indo para mais, de repente tendo que disputar outras categorias, tendo que investir um pouco mais nisso, investir tempo e investir recursos. E meu avô, no primeiro momento, não concordava, achava que eu tinha que investir ali na minha carreira de advogado, né, na carreira ali dos negócios, né? Meu avô tendo muitos negócios e ele querendo eu perto para ajudar a cuidar disso. Então, naquele primeiro momento, a gente ficou um pouco frustrado porque eu tinha essa paixão e esse amor pelo automobilismo. Mas eu acho que dessa forma foi o que o melhor aconteceu, né? Eu fiquei 10 anos assim, fora do kart, sem correr de nada, nem brincar no videogame. Eu brinco, nem Mario Kart rolou. Por isso que você pegou hoje o controle, né? No modo Você videogame. viu? Exato. Mas aí, ou seja, no momento certo, com as pessoas certas, como o Vini aqui, né, que me estendeu a mão também, ou seja, cheguei para poucos e os bons amigos, assim, o Vini encabeçando isso, falando, Vini, ó, vou correr, vai dar certo agora, eu consigo conciliar o trabalho que eu tenho como advogado, mas também de piloto, você me ajuda aqui, vamos conciliar isso aqui. Ele, você que manda, né? Ele me dando carta branca para tudo, então isso deixa a gente mais forte para a gente seguir. E agora sim, a gente fazendo cada vez um trabalho melhor com você junto, nós aqui um time, e vindo mais marcas, mais pessoas aqui para a gente, então mostra que todos nós aqui estamos no caminho certo. Então foi um não que é duro na hora, mas eu acho que tudo está sendo feito da maneira correta. No momento certo, né? No momento certo. E fora essa parte profissional de vocês, o que cada um gosta de fazer na pessoal, um hobby que ninguém imagina? Eu é corrida. Corrida, óbvio, eu só corro na Porsche Cup. Né? Simulador que é parte de treino, mas, por exemplo, óbvio, você está em casa, eu gosto de ver corrida. Hoje, graças à internet, às mídias, né, o YouTube, por exemplo, né, ele é uma plataforma incrível, que eu acho que há 10, 15, 20 anos atrás não tinha. Hoje a gente tem acesso a corridas do mundo inteiro fácil ali. Se não conseguiu ver ali ao vivo, na hora, você pode ver à tarde, à noite. Né, eu sou viciado em corrida, em automobilismo, eu acompanho tudo que eu consigo. Então, é um hobby mesmo de assistir. Óbvio que a gente gosta
de às vezes fazer algum outro tipo de esporte, brincar, essas coisas, mas é tudo com corrida e não tem jeito. Desde pequeno é assim. Fabi, eu vou, né, você falando sobre trabalho e o hobby fora disso, eu não minto que os últimos 5 anos da minha vida, o meu hobby era trabalhar. Porque ele era necessário. Mas eu falo que trabalhar com feliz, Com o que ama, a com gente que trabalha ama, muito feliz. a gente não trabalha, a gente curte. Exatamente. Então, acho que os últimos 5 anos ali foi muito voltado para esse lado de trabalho, que eu precisava realmente desenvolver as empresas e desenvolver o que eu fazia. E eu falo que a gente acaba perdendo algumas coisas durante esse período, e aí eu quis reconquistar, que era ficar muito próximo aos meus filhos e poder com eles fazer coisas legais. Então, hoje eu falo que o meu hobby é estar junto com eles, entendendo o que eles querem fazer para eu poder me adaptar. Então, por exemplo, Sim. eu amo futebol. Dos esportes, realmente, para mim o futebol, ele ainda acima do automobilismo, eu gosto muito. Sou um São Paulino sofredor, né? Consegui fazer um filho São Paulino, então assim, é um milagre. Então hoje eu acompanho o que eu posso ver de futebol, acompanhar com ele, eu faço isso muito, então é um hobby realmente que eu gosto. E isso tem me dado muito também energia para a gente conseguir seguir com os nossos desafios do dia a dia, que realmente não são fáceis, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, das dificuldades que a gente tem no dia a dia, perante aos trabalhos que a gente executa e etc. E, com certeza, Fabi, tipo, daqui uns 2 anos você vai ser minha assessora, que eu vou começar também a pilotar. Com certeza. Esse é meu sonho. Serei. Né? Eu tenho muito essa vontade, mas eu falo que eu Incrível, preciso que de legal. tempo, né, para me preparar. Certo, Hoje momento eu certo. falo que o meu tempo ele está precioso para outra situação. Mas em 2 anos aqui eu vou ter um bom coach aqui do meu lado. Estarei lá. Né? Eu gosto muito, eu quero Incrível, seguir. eu não sabia disso. Eu tenho essa paixão. Né, a gente até outro dia foi juntos ali num autódromo e eu, o Seba e o Pedro, a gente se divertiu muito. Meu filho agora começou a correr de kart, então Você tem o cacuete já. fui picado pelo Seba aqui, Tá fácil. então Tá fácil. futuramente a gente vai ter uma assessora cuidando de mim também. Vou adorar, com prazer. O Seba comentou, Vini, que né, hoje no YouTube a gente consegue assistir a corrida do mundo todo. E, falando em corrida no mundo todo, a Porsche Cup vai fazer né, a preliminar aí de Le Mans. Fantástico. Quando o Seba foi dar essa notícia, você sendo um patrocinador, como foi? Fabi, o mais legal que eu falo é que assim, tudo que o Seba divide com a gente, como patrocinador, como amigo, são informações muito legais. Eu falo que o bastidor da Porsche Cup, o bastidor de estar no box do Seba é muito legal. Né? Como a própria Fabi falou, da resenha que nós criamos, Muito. é muito legal. E uma coisa muito, muito interessante, e aí eu parabenizo você e o Seba, é que todos os patrocinadores que estão lá são pessoas do bem. São pessoas muito legais, pessoas agradáveis, que têm a mesma sinergia do que o Seba é. E, cara, imagina, assim, eu tenho 2 orgulhos, né? Uma de saber que a minha marca vai estar exposta numa Le Mans, mas ao mesmo tempo de saber que meu melhor amigo vai correr numa pista icônica, né? Assim, ele vai estar fazendo algo extremamente que poucas pessoas vão poder fazer isso na vida. Então, é o que eu falo, que junta a alegria, junta a gente saber que a gente está presente, né, num carro de um piloto que cada ano que passa se destaca mais e que é extremamente comprometido com pessoas do bem. Então eu falo que no final é muito bom, né? Eu falo que esse momento da Le Mans, né? Imagina, né, assim, o Tetel vai saber que o pai dele pilotou numa Le Mans. Isso é muito legal, né? E ele poder contar pro filho, pro neto, pros amigos, então eu até me arrepio de falar que é uma história. E a gente vive de histórias, né? Então, estou muito orgulhoso por ele e muito feliz de fazer parte disso. E não é por nada não, minha marca também vai estar lá, né? Com certeza. E eu vou com muito orgulho e com o máximo dedicação, comprometimento, como o Vini falou, e eu fico muito feliz dele comentar isso, né? Dele reconhecer esse nosso trabalho, porque é isso mesmo, a gente busca todos estarem com a mesma sinergia, todo mundo remando para o mesmo lado, porque óbvio que tem essa paixão minha pelo automobilismo, esse sonho de estar correndo numa categoria que me deixa muito feliz, que me deixa muito realizado,
mas é um trabalho, né? Aqui também tem patrocinadores, empresas que estão ativando, que querem devolver para seus clientes, para seus fornecedores ou até para novos negócios, né? Então, ter esse reconhecimento de que, de fato, nós estamos fazendo um trabalho que é muito sério, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Tem as resenhas, ou seja, as pessoas que estão lá com a gente, de fato, todo mundo com a mesma sinergia. Então, para mim, é um orgulho enorme, é uma alegria muito grande de ter esse reconhecimento e, poxa, só me faz querer. Vão para Alemãs, vão para Portugal, vão para Interlagos, vão para o mundo inteiro. Goiânia. Para Goiânia também, para a gente fazer o nosso melhor. E como eu sempre gosto de falar, né, em busca de grandes resultados. Porque não é só o resultado de uma vitória, de um troféu no pódio, mas isso aqui já é um grande resultado, né? Essa nossa família, sinergia, né, essa nossa família, tudo que a gente busca. Então, para mim é incrível estar vivendo tudo isso. E só agradecer e dizer que eu vou dar o meu melhor sempre por todos vocês. Tenho certeza disso. Absoluta. E me fala uma coisa, Seba, quando a Porsche falou assim, vai abrir Le Mans, como foi? Como que você reagiu e como você está se preparando, né? Porque muitos não sabem, né? Não tem como treinar, né? Não tem como você fazer esse treino antes na pista. Acho que é 2 dias, não sei se vai ser igual aqui no Brasil. Então, como que é? Conta um pouquinho pra gente. Não, exatamente. Bom, primeiro, como a gente recebeu a notícia, porque de fato, né, como o Vini falou, é uma coisa que honestamente, eu jamais imaginei que poderia acontecer, né? As 24 horas de Le Mans é uma corrida, acho que das mais famosas do mundo, né? A gente tem a famosa Tríplice Coroa, são 3 corridas, as 24 horas de Le Mans, as 500 milhas de Indianápolis e é o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Então são, né, são 3 eventos à parte, né? E no mundo todo, só um conseguiu vencer os 3, que é o Graham Hill, pai daquele piloto Damon Hill, famoso também. Então, nós da Porsche Cup Brasil, nós vamos fazer parte do evento das 24 horas de Le Mans, né? Que eu acho que é uma coisa inimaginável. Nós vamos correr naquela pista no mesmo final de semana, no mesmo dia, nossa corrida 2, né? A Porsche Cup tem 2 corridas, né? Então, na corrida 2, vai ser algumas horas antes da largada das 24 horas. Né? Se espera um público ali presente de mais de 300 mil pessoas. Então é algo assim, fora do comum, fora do normal. Grandioso. Então quando a gente recebeu a notícia ali, né, do Denner, que é o CEO da Porsche Cup Brasil, ele é um cara fantástico, fenomenal. O trabalho que ele faz há mais de 20 anos aqui à frente dessa categoria é de se tirar o chapéu, é um fenômeno. E quando ele falou isso, até era uma reunião de pilotos, o briefing, né, antes de uma etapa, e todo mundo meio que, não é possível, tipo, é brincadeira, é piada, E ele falou, não, nós vamos fazer sim a preliminar das 24 de Le Mans, como a gente faz do Grande Prêmio de Brasil, de Fórmula 1, Grande Prêmio de São Paulo. Então, de fato, foi um choque, assim, e como a Fabi falou, na verdade, não é nem nós que não conseguimos treinar, é uma pista com estrada, né? O circuito de 24 horas de Le Mans é uma pista de 13 quilômetros. Por exemplo, Interlagos tem 4.300, então Olha 3 isso. vezes maior que o Autódromo de Interlagos. Muito legal. É uma volta de mais de 4 minutos. Então, grande parte dessa pista é estrada, que no dia a dia está passando carro, caminhão, está ligando uma cidade a outra. Então, de fato, uma preparação importantíssima, que esses dias eu até postei no Instagram, é o simulador, porque não tem como você pegar, né, o Porsche já é difícil, mas que fosse qualquer outro carro lá para andar na pista, para ver alguns segredos, não é possível. Então, o simulador é um treino importantíssimo que a gente vai ter que... Estou intensificando bastante, né, nos momentos ali que eu posso, depois ali da minha hora do trabalho, ou um pouco antes, fazer esse treino. Obviamente, treinos físicos, academia também, porque vai ser um final de semana diferente, Intenso. Né, intenso. Então, vão ser 2 treinos livres de 45 minutos, que não é muito, porque 45 minutos numa pista tão grande é pouco. Um treino classificatório e aí 2 corridas que também vão ser de 45 minutos. Normalmente as corridas aqui são de 25, então já vai ser uma corrida mais longa do que o nosso habitual, que a gente precisa estar também super preparado fisicamente e psicologicamente, né? A gente fala que esses 2 preparos no automobilismo é muito importante fazer, mas ao mesmo tempo
esse sonho, né? E esse evento tão grandioso faz a gente querer, poxa, eu não vejo a hora de já estar embarcando para lá, de chegar lá, de ir para a corrida. Então a animação tá a mil aqui. Eu fico imaginando a logística da Porsche, né? Porque a Porsche entrega muito surreal, bem, né? É surreal. Então imagina a logística para levar esses carros para Le Mans e depois vai levar para Algarve, né? Que também vamos correr esse ano em Algarve. Que Algarve, para quem não sabe, a Fórmula 1 vai voltar a correr, né? Exato. Em 2027. E também é uma pista incrível, né, Seba? Sensacional. Mas é um calor, gente. Eu acho que foi um dos lugares mais quentes, né, que nós realmente passamos. Lá e Argentina. Exato. A Argentina não tem esse ano, mas vamos voltar para Goiânia Algarve. também. E foi muito calor, é em julho ali, né? A Europa sempre tem aquelas ondas de calor extrema. A gente sofre um pouquinho, mas é isso, esse preparo que precisa ter, o físico, né? Às vezes as pessoas não acham que é tão... Acha que é fácil estar lá, acelerar 260 por hora. É uma delícia, entra lá, é que nem o carro de rua na estrada com ar-condicionado ouvindo uma musiquinha, né? Não, ali a gente já pegou mais de 60 graus dentro do cockpit, não tem ar-condicionado. A gente tem aquela roupa anti-chama, o macacão, o capacete preso, o máximo que pode é abrir ali a viseira para vir um mínimo de ar um pouco mais fresco. Mas, enfim, faz parte e se preparando muito bem, a gente vai, se Deus quiser, conseguir dar conta aí e fazer excelentes corridas. E quando é Endurance, a corrida mais longa, né, que tem a Sprint, a Endurance, vocês imaginam, num calor deste, né, teve acho que uma das corridas, não lembro se foi a Argentina ou Portimão, que nós fazíamos saquinho de gelo para quando os pilotos iam trocar, né, que tem a troca do piloto, para que ele assim, não desmaiasse de calor, porque estava muito, assim, um calor surreal. Incrível mesmo, né, a resistência de vocês. Parabéns. Isso é importante. Vini, agora pergunta para você. Apostar no piloto com a sua marca, numa corrida de alto nível, quanto Le Mans, quanto Algarve também, quais os resultados concretos dessa parceria está trazendo para a empresa? Fabi, eu resumo sempre de que todo investimento ele precisa ter a sua captação. Então, o empresário que esteja vendo e que tenha vontade de realmente investir num piloto, investir numa Porsche Cup, você tem que ser participativo, né? Eu sempre falo que nada cai do céu como um presente. Então, você tem que transpirar e você tem que fazer acontecer. O que eu te falo como negócio é de que o networking que você tem ali é fantástico. Então, o primeiro ponto, né, você ter essa situação de estar com pessoas muito boas, muito legais, né, como eu disse, né, vocês conseguiram fazer um time de patrocinadores ao lado do Seba e ao seu lado de pessoas do bem, que podem se conectar e trazer resultado para as suas empresas. Isso é fantástico. Eu acredito também no teu marketing, né, do marketing da tua empresa, de realmente usar o benefício do piloto, que é um cara correto, um cara que faz da melhor forma e traz credibilidade junto com o carro, junto com uma competição, como o próprio Seba falou, né, o que o Denner entrega, né, e a pessoa do Denner faz é muito, muito fantástica. Ele ajuda realmente a todos de uma forma muito profissional e muito correta. Então, para a Marrove e para o grupo WMP, né, tá nesse projeto é com certeza muito proveitoso em várias esferas. Mas, se você não fizer a sua parte em saber como divulgar, de saber como melhor informar o que você está fazendo e trazer os benefícios realmente do piloto e do carro, você acaba não usufruindo de tudo isso. Então, eu tenho certeza absoluta, já pelo meu histórico passado de 4 anos com o Seba e esse projeto Portugal e Le Mans, que eu acho incrível, é explorar isso e mostrar que a nossa marca está presente com um grande piloto, numa grande competição, realmente numa das 3 pistas mais icônicas do mundo, né? Então, a gente tem que transpirar e fazer acontecer. Não, foi incrível a sua resposta. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que é somente o adesivo. Né? O adesivo é no carro. Gente, fala assim, o adesivo é no carro, passando mais de 200 por hora, ninguém vai ver sua marca, né? E eu falo assim, trabalhar com o Seba é muito fácil, né? Porque a responsabilidade que ele tem sobre os patrocinadores, né?
não somente na parte que, de repente, né, nós estamos ali no autódromo, que é uma festa incrível, né, onde todas as pessoas vão lá com aquela alegria, né, só que tem antes, né, tem toda a preparação antes que ele faz com os patrocinadores. No dia, né, que ele tem que dar, por mais tenso que é uma corrida, né, ele está ali presente, ele está ali recebendo todas as pessoas. E depois também, né, depois da corrida, né, e tem algumas corridas que não são tão legais, né, ou tem algum acidente, ou bate, né, e a responsabilidade, né, Seba, como que você retorna quando não tem uma corrida legal ali para os patrocinadores? Não, legal, Fabi e Vini, tudo que vocês falaram, nossa, super assino embaixo, porque de fato, né, ou seja, o patrocínio no automobilismo, a gente aqui está falando da Porsche Cup, que é um evento grandioso, com um network realmente incrível, né, nosso grid especificamente são 38 carros, 38 pilotos, então é claro que, né, um patrocinador meu com um outro competidor que tem outro patrocinador, às vezes as empresas, poxa, aquela empresa está na Porsche, está com o piloto Seba, está com o piloto tal, e às vezes tem algum interesse, ou seja, é abrir esse leque, porque é como o Vini falou, precisa ter esse trabalho também, esse engajamento, né? É um projeto, é um investimento, como a gente falou, tem toda uma ativação ali que a gente faz no dia da corrida, mas que também a gente faz fora, quando, né, eu fico muito feliz quando as empresas me convidam para a gente conhecer, para a gente conversar, para a gente bater um papo, principalmente de automobilismo, que é um esporte que hoje em dia está super em alta, né? Todo mundo ama, é uma coisa muito legal e muita gente tem muita curiosidade, que às vezes é um pouco óbvio para a gente que está ali sempre na pista, no autódromo, mas o pessoal não sabe. E de fato, né, no final de semana de corrida, que é o ápice, é o mais especial, é quando concretiza tudo, todas as reuniões, tudo que a gente faz, tudo que a gente quer proporcionar, né? Então os patrocinadores levam clientes, levam fornecedores e, claro, eu sempre procuro, né, da melhor forma atender a todos, né, porque isso é muito importante, né, então tem visitação aos boxes, os patrocinadores entram ali no box, vê todo o trabalho que a gente faz, vê o carro de perto, isso é muito importante para, né, materializar, ver isso, mas também, claro, né, eu estou no dia ali que eu vou correr, que eu vou classificar, é claro que gera uma ansiedade, uma tensão, eu também, né, a gente treina bastante para aquilo lá e eu quero entregar, eu quero ganhar, eu quero ser rápido. Então, a gente acaba ficando um pouquinho mais concentrado. Eu procuro ali, quando for uns 30 minutos antes de entrar no carro, a gente tem uma salinha que eu procuro ali ficar mais quietinho ali, me preparando, né? De novo, pensando em tudo que eu tenho que fazer. E, como você falou, são corridas, né? O automobilismo é um esporte que ele é muito apaixonante, mas ele é um pouco cruel também, porque só um ganha, né, no final, né? E então a gente tem menos dias de glória e mais dias, às vezes, de tristeza, mais dias, às vezes, de chateações. Pode bater, pode furar um pneu, pode ter um problema técnico, mecânico no carro que foge do nosso controle. E às vezes também tem que lidar com essa frustração, com essa tristeza, mas está todo mundo ali junto e faz parte. Então a gente tenta procurar fazer isso da melhor forma, mas enfim, eu acho que quando é a paixão ali, né, esse esporte, tudo que acontece ali, é claro que a gente fica um pouco triste, mas passa isso logo e vamos para a próxima, cabeça erguida, tem mais pela frente. E isso faz esse esporte ser tão incrível, da gente amar de verdade o que a gente está fazendo lá. Ó, vocês estão ouvindo aqui a parte séria, tá? Mas tem muita resenha nos boxes. Eu e o Vini, a gente se diverte bastante, né, Vini? Muito, muito. O Seba tá ali com o coach dele, né? Todo tenso, né? E eu e o Vini tá ali, né, observando e fazendo algumas risadas ali, né? Que vem. Né? Então, gente, imagina, né? Eu sou mulher, mas são só homens, 90% ali são homens. Então, vocês imaginam a resenha que é um tirando o sarro da cara do outro. Então, é um ambiente muito saudável, muito descontraído também, né? Por mais tensão que, né, esteja, nós todos, né? Que eu falo que também não é fácil ser assessora, tá, gente? Porque quando ele entra no carro, começa a acelerar, a gente só quer que acabe a corrida logo. A gente fica tensa, né? Eu até publiquei esses dias um vídeo. Olha como que é a tensão de todo mundo, ninguém pisca, né? Então, estamos ali na torcida. Seba, me conta uma coisa. O que você nunca vai esquecer quando em uma corrida, que você fala assim, poxa, essa corrida é inesquecível. O que aconteceu?
Fabi, acho que uma corrida muito marcante para mim foi no meu primeiro ano na Porsche mesmo, foi em 2023. Foi um ano que, óbvio, eu estava começando ali de fato no automobilismo, na Porsche, já na categoria Challenge, que digamos é a segunda divisão, não a principal, que é hoje onde a gente está, que é a carreira, né? A categoria Challenge, ela é abaixo da carreira, ela usa uns carros um pouco menos, né? Não são os principais, já é um carro de uma geração anterior, mas ainda assim, é um carro super tecnológico, rápido, com diversas ajustes e questões que o piloto ali vai aprendendo, vai mexendo e já com pilotos ali consagrados, pilotos ali consolidados da categoria, com muito mais experiência. E eu tive bons resultados ali, mas também tive maus, né? Ainda aprendendo, tive alguns incidentes, mas coisa ainda que normal de quem estava ali começando. Mas na última etapa do ano, que foi a preliminar da Fórmula 1, então foi o primeiro contato da gente de fato correndo. Não era a primeira vez andando em Interlagos, mas era a primeira vez andando no Autódromo de Interlagos no final de semana da Fórmula 1, com aquela configuração, com 100 mil pessoas ali, que, poxa, já dá uma diferença, você de fato escuta o barulho do público mesmo de dentro do carro. E a gente teve um resultado incrível, né? A gente ficou em terceiro naquela corrida, né? Primeiro na nossa categoria, porque existe umas subdivisões dentro ali daquele grid que são de pilotos menos experientes, que era o meu caso, né? Então, eu subi ali no pódio da Fórmula 1 mesmo, que mais tarde naquele dia o Hamilton subiu, o Verstappen subiu, mas antes eu estava eu lá. Você foi primeiro, né? Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, foi uma corrida muito boa, foi muito marcante, então essa é uma coisa muito boa que está marcada aqui para mim. Óbvio que voltamos já lá em final de semana de Fórmula 1, já não tivemos outros bons resultados, mas esse foi a primeira, assim, né? Esse primeiro contato, foi memorável. Então esse eu tenho guardado aqui para mim, com a Marrove no capô do carro lá para 100 mil pessoas, mais que pé quente, né? Foi incrível. E para você, Vini, qual que foi a corrida inesquecível? Eu tenho duas corridas muito importantes para mim. Realmente essa que o Seba falou, para mim foi muito marcante porque realmente, se para ele era fantástico estar naquela posição, a exposição da marca da Marrove, naquele capô, saindo na TV, foi muito legal. E o mais interessante é que eu recebi muitas mensagens, WhatsApp, fotos, e falavam assim, o carro da Marrove. E aí era muito legal você escutar isso. Porque, isso é muito legal. Né, porque realmente o carro ele era muito, muito bonito, né? A cor dele era muito São Paulino aquele carro, aquele carro. Era o branco, não era? Era o branco, preto. Quem olhava na frente, eu que sou palmeirense, mas parecia o carro de São Paulo. Ele que é São Paulino, ele sempre fala que para mim, aquele carro foi o mais bonito. Por causa de todos, acho que o simbolismo, quando né? Começou, né? Aquele carro era bem bonito. Tem um significado. Então, essa corrida, sem dúvida, para mim foi muito marcante, por ele, pela marca, pela presença. Mas eu tenho uma coisa muito gravada em mim, que não foi nem numa corrida, foi num treino. Eu fui acompanhar o Seba em Goiânia. E foi muito legal que num dia anterior a gente foi jantar com toda a equipe. Quando a primeira vez que eu fui para Goiânia? Acho que sim. Foi. Acho que foi a primeira etapa de 24. Exato, eu lembro. Foi quando nós nos conhecemos, né, Vini? Foi em Goiânia. E o que foi muito marcante nisso? No jantar, na época era o Alan, a gente começou a debater qual que ia ser o tempo dele de treino. Eu não lembro, era 1:26 alguma coisa, e ele, não vou conseguir, não, vai conseguir. E a gente ficou cravando esse número. À noite. A gente ficou meio com um número... Lembra? Eu não lembro se é exato 1:26 ou não, mas o número era o que estava rolando Mas lá. a gente ficou, eu e o Alan falando, a gente vai fazer, e ele, mas é puxado que não sei o quê. No treino, ele fez exatamente esse número. Olha a importância aí do pensamento positivo, Cara, né? isso foi muito marcante, porque assim, eu comecei a abraçar o Alan, pulando, abraçando o Seba pai, e eu fiquei feliz porque aquilo foi importante, né? Então ele teve uma corrida muito legal, foi um final de semana muito legal, uma pista muito desafiadora. E foi muito bom, foi bem positivo. Tava chovendo, né? Foi a primeira corrida do ano, a gente venceu na categoria também, largando lá na frente, foi muito bom, foi muito forte. Então para mim isso é marcante, porque eu falo que a participação é num todo.
né? A gente tá junto no momento de estar jantando e tá apoiando. E realmente, assim, ele falou uma coisa que é real. Para o piloto é muito difícil aqueles 30 minutos que antecedem um treino, uma corrida. Então, quando ele sabe que ele tem pessoas boas ao lado que estão motivando, isso é muito, muito bom. Então, para mim, eu falo que teve esses dois pontos. Tanto a Interlagos como esse momento foram muito marcantes porque simboliza o estar junto, né? A presença de marca, a presença com o piloto. E sempre, né, o que a Fabi falou é uma verdade, né? Ele tá ali tenso, não tá falando com ninguém, e a gente tá lá nos fundos dando risada, conversando e tendo aquele momento muito bom de que é a Porsche Cup e é o box do Seba, que eu repito, quem não foi, vá, né? Peça aqui o convite para a Fabi, ela vai levar porque é muito gostoso. São pessoas do bem, a equipe do Bar é fantástica, coach fantástico e a Fabi faz um cuidado muito, muito especial para as pessoas que estão com o Seba. Poxa, muito obrigada. E continuando em Goiânia, eu também tenho uma experiência lá. Eu falei para o Seba, eu quero esse boné. Falei, se você ganhar, você me dá esse boné dele? Eu te dou esse boné. Você lembra disso? É o boné da Michelin, né? Exatamente, porque é um boné que somente quem sobe no pódio ganha. Exato. É o boné do campeão, do piloto. É isso. Aí eu falei, eu quero esse boné, Seba. Aí ele, tá bom, se eu ganhar, eu te dou. Aí ele estava lá com o troféu, o boné é seu. Eu falei, poxa, então assim, tem também. E foi quando, lembra a história do Alan, dentro do box também? Que o pai do Seba foi falar que ele estava tenso, que o Seba estava tenso e tal. Aí o Alan, eu não tenho que tirar atenção nenhuma do Seba, aqui vai ser realmente. Só que aconteceu de uma forma tão engraçada que eu e o Vini, tipo, o Alan, que era o coach do Seba, estava super sério. Só que ele falou de uma forma tão engraçada que eu e o Vini não conseguiu segurar. Então, toda vez que eu lembro, que também foi em Goiânia, dentro dos boxes, eu lembro desse episódio do Seba tenso, o pai do Seba tenso. E o Alan, nem pra diminuir um pouquinho, não, ele colocou mais pressão ainda. Ele falou, aqui não tem massagem, né? É tenso, aqui vai ficar tenso mesmo, né? Ele até brincou, né? Que ele falou que o primeiro ano ele até pegava leve, que agora o problema era dele, lembra? Exatamente. Eu lembro Só que daí disso. eu e o Vini, nós não conseguimos. Foi tão espontâneo que eu e o Vini começou a dar tanta risada e não conseguíamos nos controlar nessa parte. A partir disso, o Alan Hellmeister, né, que é meu irmãozão também, agora ele tem até figurinha no WhatsApp, não tem moleza. Aqui virou até assim. Figurinha, nossa, seja... Ai, que legal, gente. O Seba, dentro do carro, né, o semáforo ali vermelho... Apaga, tá valendo. O que passa na cabeça, não passa nada ali, só acelera e vai. Ai, Fabi, eu acho que não passa nada mesmo. Eu acho que realmente a hora da largada é a hora que a atenção explode ali, mas também já é uma atenção concentrado, focado. É engraçado também, às vezes eu conto e o pessoal dá risada, porque se você tem realmente lá a largada da Porsche Cup, é um carro atrás do outro, e larga todo mundo andando, tá lá o farolzão vermelho aceso, quando apaga tá valendo, e aí vai cada um pro seu lugar acelerar, né? Só que quando você tá, eu já, por ótimas qualis que eu fiz, eu já consegui largar ali no começo, na primeira fila, inclusive, e ali tá fácil de ver, mas quando você começa a largar, já aconteceu de largar 10º, 15º, 20º para trás, cara, você não enxerga o farol, porque os Porsches vai um muito grudado no outro, e tem aquelas aerofólias, aquelas asas grandes, então, cara, eu fico às vezes assim, sabe, tipo, e você tá todo preso, amarrado, você também não tem muito lugar, então, às vezes, tem vezes que não vê, você vai no feeling, o rádio também poderia, de repente, ter um auxílio via rádio da equipe, mas eles cortam isso para não ter, de repente, privilégio ou não. Então, você e você ali, só, óbvio, focado ali atrás. Tem umas regras na Porsche Cup que você não pode, para não queimar a largada, você não pode estar acelerando tudo, né? Então, você só realmente pode acelerar e se mover quando apaga. Então, acho que nessa hora você tô pensando, cara, cadê o farol? Cadê o semáforo? Eu acho que a parte que eu mais fico tenso é quando a gente monta o grid ali na categoria carreira, a gente canta o hino ali, os carros estão ali, aí na hora que você vai entrar ali, que é o Luciano, que é o meu primeiro mecânico ali, que ele que me amarra no cinto, aquela hora você fica mais tenso, porque aquela hora que você vai ligar o carro e você vai para a corrida mesmo. Então ali que você está pensando, poxa, é agora, né? Você está largando aqui em tal lugar, eu tenho que ir bem. Acho que uma coisa que também que
pensa muito, poxa, não quero rodar, não quero bater, não quero fazer nenhuma bobagem, não quero que façam bobagem comigo, porque às vezes também pode acontecer e sobrar para você. Então, essa hora que você está mais ali, a cabeça está fervendo ali com um monte de informação. Depois você liga o carro, que você sai para uma volta de apresentação, antes eu acho que ali começa a acalmar um pouco mais. E aí, na hora que o sinal apaga, é meio que instintivo, você vai, você tenta procurar o espaço e vai. Então, é uma coisa meio louca, assim, bem de louca falar. mesmo. Não, e quando a largada, que vocês já deram uma volta que realmente, né, apaga o sinal vermelho, gente, é loucura. Parece que você está um grudado no outro, né? Só que é uma loucura muito emocionante, porque é lindo de ver. Né? Aquilo ali... É uma dança bonita de ver, mas é... Muito bonito. E o barulho, eu imagino para quem está ali fora assistindo, porque, óbvio, eu já vi outras categorias. É surreal. Vem todo aquele pelotão de 38 carros, e o barulho é alto, né? Sim. Então vem tudo junto, parece que é um asteroide, um meteoro passando ali junto, né? É um foguete. O Vini, assim, graças a Deus, o Seba bateu pouquíssimas vezes, né? Nossa, amém, graças a Deus. E teve uma corrida que foi no Velocitar, que acho que foi uma das piores, né, Seba? Foi a pior, se não for, do Velocitar. Que eu bati lá, né? Foi no meu segundo ano. Bati por culpa minha, freiei, fui para passar um piloto, freiei muito mais tarde do que deveria e fui acertar outro. Nossa, isso aí foi... Você estava lá, Vini? Não, essa não estava. E como que quando você vê, né, além do seu amigo, né, pessoal, também como patrocinador, vê uma batida dessa? Qual que é o seu sentimento, primeira coisa? Olha, primeiro tem o lado amigo, né? Então a gente fica preocupado, porque a profissão piloto tem riscos. Então, quando a corrida começa, realmente eu também fico tenso. E às vezes meu coração ele acelera porque eu olho o Seba pai ali, ele está sofrendo porque é pai. Eu também sou pai, então a gente sabe. E realmente a profissão piloto, ela tem seus riscos. Ela tem as suas situações, Fabi, que podem acontecer uma coisa um pouco mais grave. E assim, o que eu falo que realmente o Porsche, a competição é muito preparada e os carros são muito bem protegidos para proteger o piloto. Mas eu falo que aqueles 30 a 35 minutos de corrida, né, da largada até o final, ele é muito tenso. Muito. Porque a gente está lá vendo como está o tempo dele, a gente está escutando como que está o Ricardo engenheiro vendo, né, toda a telemetria, o que o coach está falando com ele. Então, eu falo que eu não consigo ver a corrida fora do box, porque eu quero entender o que está acontecendo. Né? Então, a gente quer saber se ele está bem, como que ele está... E realmente, quando bate, a primeira preocupação é o amigo e é o piloto. Mas nunca tivemos, assim, nada que... Não, essa foi o pior, graças a Deus. Mas eu falo que é uma tensão boa, e quando finaliza, assim, eu falo, lógico, a gente quer o melhor resultado, porque é o que ele falou, existe um primeiro colocado. Mas a nossa maior vitória é saber que ele terminou uma prova e ele conseguiu entregar o melhor dele. Então, nesse ponto é o que eu falo, assim, a evolução do Seba como piloto é fantástica, né? Ele cada vez se sente mais confortável a entregar o que ele gosta de fazer. Então, é a profissão piloto que ele escolheu ser e tem trazido os resultados que ele busca aí pra gente. E quando ele termina a prova, o carro chega... Ele sai meio mal-humorado do carro, né? Sai meio tenso, a gente tá ali, dá um beijo, né? Não sabe o que pode fazer. Depois de 5 minutos eu converso com ele. Né? Eu deixo a Jéssica acalmá-lo, depois a gente... Mas eu respeito porque, o cara tava ali naquela tensão. Então, resumindo, a preocupação é sempre com o amigo e também com a profissão piloto, né? Então, isso... A partir do momento que acelerou, apagou a luz vermelha, o coração acelera. Termina logo. É muito legal. E você sabe que o Seba até brinca hoje. Na primeira batida que ele teve, ele estava muito nervoso, né? Aí eu esperei ele acalmar, ele, vamos gravar. Eu falei, vamos gravar. Ele, vai ter que gravar? Eu falei, vai ter que gravar, né? Eu falei, você tem que dar um retorno para os patrocinadores. Aí ele nunca esquece isso. Ele, não, a Fabi veio e puxou minha orelha. Então hoje, ganhou, não ganhou, sempre nós estamos ali, né? Que nós temos um grupo dos patrocinadores, então todos os patrocinadores, mesmo que não estão lá, sempre estão sabendo o que está acontecendo. E o Seba, então, eu falo que é muito fácil trabalhar, né? Que o respeito que ele tem, né? Mesmo numa corrida não tão legal, né? De gravar, de estar ali falando, dando retorno, né? E é óbvio, quando tem o pódio, aí a gente comemora. Na alegria e na tristeza. Nos dias de alegria é explosão de felicidade. Tem os dias mais tristes mesmo, que é o que ele falou, a gente sai mais tenso, mais chateado, que às vezes não conseguimos
performar como queria, às vezes aconteceu alguma coisa. E tem dia mesmo, pô, pelo amor de Deus, eu tô ainda numa fase de muito aprendizado, ainda tem dia que eu saio pé da vida comigo, eu falo, pô, eu poderia ter feito melhor, não faltou aqui, faltou ali, ou seja, uma reflexão, fica uma lição de casa pra gente tentar melhorar na próxima. Então tem dia que eu saio pé da vida do carro mesmo, achando que poderia ter feito melhor, entendeu? Mas eu acho que faz muito parte do esporte, faz parte desse aprendizado. É um esporte muito difícil, muito competitivo, é muito próximo, é uma linha muito tênue, né, do você ir lá, tá no bem e tá no mal, né? Então, por isso que a gente fica mais focado ainda, mais doido de querer fazer a coisa mais ainda, né? Voltando em Le Mans, essa corrida, né, tanto com as aberturas, né, as preliminares, irão levar tanto a marca quanto o piloto para outro patamar. O que vocês esperam pós essa corrida? Bom, eu da minha parte, com certeza o que eu vou estar adquirindo de experiência lá, de mais uma oportunidade, uma pista nova e uma pista que, poxa, é uma vez no ano, né, como a gente falou, é um autódromo, mas as 24 horas de Le Mans ela junta com a estrada, né? Então, eu espero, né, crescer muito, falando mais na parte de pilotagem, ter mais confiança com o carro, ter mais conforto com o carro, como o Vini falou, na hora né, de classificar, de fazer um treino, de fazer ajustes, né? A Porsche Cup, ela é muito nivelada, os carros eles têm uma entrega técnica excelente, mas você tem alguns ajustes que são possíveis cada piloto fazer. Isso eu também vou aprendendo, porque um pouquinho que você muda aqui ou ali, eu acho que já é o suficiente para eu classificar melhor, para eu fazer uma corrida melhor. Só que é muito complexo toda a engenharia, toda a dinâmica, né? Então, eu acho que é mais uma oportunidade que eu vou ter em Le Mans, de numa pista muito diferente, com uma configuração muito fora do que a gente está acostumado, de crescer e poder, ou seja, utilizar tudo isso nas próximas corridas desse ano e nas outras temporadas. Então, eu tô muito animado com isso. Você, Vini? O que eu enxergo e eu sempre traduzo pelo objetivo que eu tenho como empresa e como marca, né? Então, quando eu falo sobre a Marrove, quando você tira a empresa e você fala a marca, que realmente é o que a gente trabalha muito forte, o objetivo da Marrove é sempre ser a melhor empresa de equipamentos que já existiu no mercado brasileiro. Então, a empresa trabalha diariamente para conquistar isso. Então, é uma marca reconhecida, é uma marca que tem crescido muito, é uma marca que o automobilismo gosta, que o mecânico gosta. E quando você consegue trazer a tua marca para fora, então você está levando o seu nome para um segmento mundial, né? Então, você sai Brasil e você entra mundo. Isso é fantástico, né? Então, a tua marca está presente na melhor pista, né? No evento... Vai vender elevador na França agora. Cara, né? fantástico. E muito mais que isso, É isso aí. você mostra para os seus concorrentes, que na grande maioria eu tenho concorrentes que são mundiais, de que você está presente, fazendo um bom trabalho. Então, Exatamente. eu acredito que sempre que você se expõe aonde você está buscando e a tua marca ela começa a aparecer em lugares como Portugal, Argentina e agora, né, em Le Mans, isso traz mais credibilidade do objetivo que você quer como negócio. Então, eu estou muito contente de fazer parte disso, né? E, assim, muito mais do que o trabalho também, aí como amigo, repetindo, que é um orgulho de saber que um dos meus melhores amigos vai correr em Le Mans e vai poder contar pra gente essa história e dizer como foi. Então, o resumo disso, Fabi, é trazer realmente a credibilidade da tua marca junto de uma pessoa correta, de uma equipe correta, e a gente poder valorizar isso como um todo. Acho que sem dúvida nenhuma a gente vai voltar com muita história, Muita né? história. Com muita coisa bacana para Experiência, compartilhar né? com todo mundo, quer seja eu falei da parte de pilotar, de corrida, mas tudo que a gente vai passar lá, tudo que vai acontecer lá, essas resenhas. Óbvio que, como a Fabi falou, eu fico um pouco mais concentrado ali naqueles certos momentos, eles ficam mais ali na farra, na piada, mas eu também, e eu adoro, entre nós pilotos também, entre nós na equipe ali, com certeza vai ser um momento inesquecível e, poxa,
vai ficar para a história e vai dar saudade. Assim que a gente já sair de lá, já vai dar saudade, tenho certeza. Um professor meu da faculdade que ele falava assim, o melhor da festa é se preparar para ela, porque ela passa tão rápido. Verdade, Então, assim, toda essa experiência, né, de preparação, de chegou, porque lá, assim, vai ser um final de semana que vai voar. Vai voar. Então, mas essa preparação, eu falo que realmente qualquer festa, né, qualquer tipo de viagem ou acontecimento, o melhor é se preparar e esperar ela chegar, né? Ô Vini, onde você imagina a Marrove daqui 5 anos com essa parceria junto ao Seba? Bom, vou repetir e sempre deixar claro, né? Todo dia a gente trabalha, a empresa e a marca para ser a melhor. Eu não quero ser o maior, quero ser o melhor. Se eu for o melhor e conseguir ser o maior, legal. Mas quando a gente fala de credibilidade, é você trabalhar para ser o melhor. Então, eu falo que existe realmente uma linha muito tênue. Então, ele trabalha todo dia para ser o melhor piloto. Então, ele tem a profissão piloto, eu tenho a profissão empresário e as marcas trabalham juntas. Meu objetivo é, em 5 anos, ser a melhor empresa. Então, e a melhor empresa que traz a credibilidade ao mercado. Não porque eu fiz alguma coisa de forma errada ou porque eu tirei alguém para estar naquele lugar. Não, eu fazendo o meu trabalho de forma correta. Que eu acho que isso é fundamental. Então, estar apoiando um piloto, estar apoiando uma Porsche Cup, ter esse sentido de negócio, faz a gente ter certeza que a gente está no caminho certo como empresa, como marca e com as pessoas corretas. Então, a minha visão é, em 5 anos, continuar trabalhando para ser a melhor empresa de equipamentos automotivos que já teve no Brasil. E você, Seba? Fabi, a gente falando especificamente, né, da Porsche Cup, que é um lugar que eu estou tão feliz, que eu estou tão realizado e que eu estou crescendo cada vez mais. Então, né, daqui 5 anos seguindo lá, eu acho que lá é uma plataforma, é um ecossistema de só coisa boa, né? Acho que, óbvio que tem todo o mote, o principal, a corrida, o automobilismo, né, Porsche, mas aquilo lá traz muitas coisas boas, que às vezes a gente acaba só vendo, só sentindo lá, né? Então, novas amizades que a gente acaba fazendo, parcerias. Poxa, eu conheci você através da corrida, o Vini já é meu melhor amigo, irmãozão, há mais de 15 anos, né? Mas, ou seja, ele entrou nesse mundo comigo, ou seja, Vini, me ajuda, me salva, vamos junto, ele, vamos embora. Então, a gente já está lá juntos nessa. Então, né, eu sou muito fã de um piloto que corre lá, que é o Miguel Paludo. Ele é o maior campeão da categoria. Ele tem uma história lá de mais de 15 anos, ou 20 talvez, mas ele tem uma história muito bonita lá, então que me inspira. Eu vejo que ele fez, né, além de ele ter corrido em outras categorias, ele é um cara hiper profissional do automobilismo. Então, ou seja, quero estar lá, se Deus quiser, se me permitir. Óbvio, com mais patrocínios, com mais parcerias, como quem tudo começou foi a Marrove e o Vini. Então, é isso, né? Fazendo esporte que eu amo, com pessoas que me fazem bem, que me dão segurança, que me dão carinho, minha família, em primeiro lugar, minha esposa Jéssica, meu pai Sebastião, minha mãe Ana, minha irmã Diana, ou seja, todos que são meus primeiros ali, meus apoios. Né? E no futuro, meu filho Teodoro também, que ainda é muito pequenininho, mas já ele vai estar na pista. Eu estou esperando ansiosamente pro Tetel lá. O Tetel está muito pequenininho ainda, é muito barulho, vai né? ser um dia memorável, barulho. né? Não, imagina ele entrando lá nos boxes, gente. Estou esperando. Mesmo. Já ele vai estar lá, com certeza. Se Deus quiser, se Deus quiser. Vini, um conselho para um jovem empreendedor que está começando agora. O que você falaria? O principal conselho que eu falo é trabalho. E trabalhe. Se você quer ser um empreendedor, a sua vida ela vai precisar de algumas mudanças. E não existe nada que dá certo se não tiver transpiração e comprometimento. Então, o que eu falo para você, jovem empresário ou um senhor empresário que queira começar um novo negócio, você vai ter que ser sempre o melhor e vai ter que sempre buscar fazer o que os outros não fazem. Então, isso vai te trazer resultado, isso vai fazer com que você
continue, porque, Fabi, muitas empresas com 2, 3 anos, elas acabam falindo por má gestão. E a má gestão nem sempre é uma má gestão financeira. É a má gestão de você não saber como tocar aquele negócio e também de você não ter conhecimento e competência para fazer aquilo. E você tem que buscar. Então, eu falo que o empresário, ele todo dia tem que buscar uma alternativa, ele tem que buscar um conhecimento para ele se aprimorar e poder levar para o mercado que ele quer fazer de forma mais correta. Então, se você não transpirar, se você não tiver comprometimento e realmente não trabalhar, você não vai ser um empresário. Então, essa é a minha visão. Incrível. E você, Seba? Você daria de conselho para esses jovens que estão querendo, né, entrar no kart e ter essa profissão de piloto? Olha, eu acho que, obviamente, a gente vai falar um pouco, né? Eu vou falar mais nessa parte de piloto, mas eu acho que é uma coisa que vale para tudo. Porque hoje em dia, muito importante, além, óbvio, de você fazer aquilo que você ama, que você gosta e que você tem uma aptidão, que você tem um talento, mas eu acho que tem que ser muito trabalhado a relação entre as pessoas. Eu acho que isso faz acontecer muitas coisas, abrir muitas portas. Que é a questão do patrocínio, que pro automobilismo é imprescindível. Óbvio que a gente sabe, muito piloto que acaba sendo dinheiro, apoio da família, a gente brinca o pai do piloto, patrocínio, é uma coisa que acontece muito. Mas a gente sabe que tem muitos pilotos, e para qualquer outra profissão, qualquer outro esporte, que se a pessoa ela tem um ótimo desenvolvimento de relacionamentos, de parcerias, de uma forma natural, de uma forma verdadeira, não naquela coisa muito, às vezes, pegajosa, de interesse, que passa um ar de falso, um ar que é descartável, um ar que eu só quero você porque eu tenho interesse nisso, se você não me der, você não serve. Acho que hoje em dia está tendo muitas essas relações que não são legais e que é rápido, é curto, né? Não vai. Então, acho que é muito importante para qualquer coisa. Óbvio que a gente está falando aqui no automobilismo, que é um esporte caro, é um esporte que é de difícil acesso, que é muito difícil o piloto seguir uma carreira ali longeva, querendo grandes voos, grandes categorias. Mas se ele trabalha numa relação verdadeira com pessoas, eu acho que isso é um grande segredo, que é o que eu procuro muito fazer, que eu acho que isso dá, às vezes pode ser até mais importante que a vitória. A vitória ali, de repente, numa corrida, um título, é óbvio que eu estou lá para ganhar, eu estou lá para buscar grandes resultados, mas você fazendo esse relacionamento que são pessoas que representam empresas, que representam grandes comunidades, eu acho que isso é uma coisa muito importante e que dá certo. Vocês viram que aqui o Vinícius começou a falar, né, o quanto ele transborda, né, esse amor pela família, pelas pessoas, pelos amigos, e o Seba agora, né, confirmou o quanto é importante a parte realmente de você cuidar, né, dessa parte de relacionamento das pessoas. Né? Eu sempre falo assim, seja interessado nas pessoas e não interesseiro, né, que daí muda tudo. Perfeito. E Fantástico. verdadeiro. Então, aqui são 350 marcas. Vocês irão tirar uma marca daqui, mostrar qual marca é e me ajudar a conectar com essa marca. Então, vocês irão ser responsáveis para eu chegar nessa marca. Que legal! Padrinhos da marca. Muito bom, hein? Exatamente. Então, muito me ajuda bom. a conectar. Seba, por favor. Vamos lá, então. Vou tirar primeiro aqui. Que marca, hein? Meu Deus, que responsabilidade. Não tem o São Paulo aqui, não é time, não, né? Meu Deus do céu, aí você me arruma uma confusão. Ferrari Carros Esportivos. Justo, era para ele ter tirado essa. Eu aceito Meu trocar, Deus do céu. eu aceito trocar. Agora eu tô frito lá na Porsche. A gente pode fazer uma troca, vamos ver quem que eu tirei. Ó, a Volvo. Eu acho que a gente pode fazer Olha essa só. troca, Olha só, né? acho Querem que trocar? Ferrari é mais tá com bom. ele. Vamos Então, por trocar, favor, porque vamos aí a gente trocar. não cria um Não, conflito. e Legal olha de só, família, tá? né? Virei pai agora, né? Não tem somente marcas de carros. Só carro. A aqui minoria ou não? são carros. Nossa, então, vocês tiramos foram 2 realmente... Então, por favor, Muito o Seba bom. vai me ajudar a conectar com a Volvo. E você com a E Ferrari. o Vini Eu com a Ferrari. Nossa, você que gosta de F40, tudo Como lá, que é? você já tá... Tem um marketing da Ferrari que eu sempre converso com ele.
Esqueci o nome, mas depois eu lembro. Mas eu sei quem é. Eu te dou o telefone você já dele. tá com a Fabi Não, que vai não. ajudar a ouvir, não. Não, mas você vai ser o responsável. contrário. Você vai ser o responsável. Eu acho que a gente tem um caminho muito legal que eu vou entrar pela oficina da Ferrari, entendeu? Total. Aí eu acho que a gente já super. consegue... Marketing oficina, então vamos chegar. Nossa, fantástico. Legal, Ó, gostei e dessa. agora a pergunta para encerrar. Para fechar com uma palavra. O que define a parceria entre Seba e Vinícius? Uma única palavra de cada um. Irmandade. Ele falou que eu ia falar, mas eu vou falar uma segunda palavra que eu acho que tem total simbolismo, que é a lealdade. Eu falo que a lealdade, a irmandade, elas transitam juntas e traz o que o Seba realmente falou. Tratar as pessoas de forma correta. Sem interesse. E sim ser interessado. Né? Eu acho que a gente consegue usar a minha palavra de uma forma melhor, porque eu queria a irmandade, mas respeito o que ele falou primeiro. Aqui da minha parte não tinha como ser outra. Vini, meu irmãozão de mais de 15 anos. E a primeira pessoa, quando eu falei, não, eu vou correr, a primeira pessoa que eu fui, não é nem sim, é vambora. Onde que eu vou, onde você vai me levar, eu quero ir junto. O que eu posso fazer? É, exato. Como posso te ajudar? Exato, já tá feito. Então, é aquela confiança que você não precisa nem perguntar, você sabe que eu tenho. Ah, gente, que lindo. Tamo junto. Que lindo. Obrigada. Parabéns pela história de cada um. Vini, adorei conhecer um pouco mais, né? Que a gente se encontra tão correndo nos Sim. box, né? Mas parabéns pela sua história, parabéns pela pessoa que você é, né? Eu vou guardar aqui. Inclusive, eu fiz um curso essa semana que falou muito sobre a gente transbordar, né? A gente transbordar o que a gente tem de melhor, né? Transbordar ajudando pessoas. E Seba, né? Nem preciso falar, você sabe o quanto eu tenho um carinho enorme por você, o quanto te admiro como pessoa, né? Como profissional também na vida pessoal. E que você tenha uma temporada incrível em Le Mans. Não estarei lá, a única, gente. Depois de quase 3 anos, a única que eu não vou estar. Mas, em seguida, estaremos em Algarve e vamos fazer ali uma corrida incrível, tá? Então, que Deus te acompanhe, arrase. Estaremos aqui torcendo muito por você. Amém, Fabi. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu podcast, pelo seu trabalho. Você também, a gente que já está há 3 anos juntos, e eu vejo também cada vez mais você crescendo. É importantíssimo você junto lá comigo, uma grande honra e vamos para cima em busca de grandes resultados. Com certeza. Muito obrigada. Esse foi mais um Fabi Fonseca Conecta. Espero que você tenha gostado e fique ligado no próximo.